Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de drama histórico de suspense de ação de 2022, Emancipação. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Em 1863, Peter trabalha como escravo em uma plantação de algodão com sua esposa Dodie Henne e seus filhos. Ao saber que foi vendido para um novo dono, ele passa o último momento com sua família em oração até que os brancos venham arrastá-lo para fora, ignorando os apelos das crianças. Peter tenta revidar, gritando e lutando contra o aperto, mas os homens não hesitam em apontar a arma para Dodie Henne e isso instantaneamente faz Peter parar, aceitando subir no carrinho com os próprios pés. Infelizmente, agora os homens querem vingança, então eles o atingem de qualquer maneira antes de arrastá-lo novamente. Peter e um bando de outros escravos são transportados em uma gaiola como se fossem gado e, através das grades, Peter promete a seus filhos que um dia voltará para buscá-los enquanto tentam correr atrás dele em lágrimas. Depois de muito tempo na estrada, eles chegam ao novo local de trabalho, que é a construção de uma ferrovia. As condições aqui são 100 vezes piores do que nas plantações. As cabeças dos escravos que ousaram desobedecer enfeitam a entrada como advertência, dormem em jaulas, e mesmo se comportando e trabalhando duro, os senhores brancos não hesitam em bater neles e insultá-los. Para piorar a situação, eles citam a Bíblia para justificar suas ações. Também existem muitos cães selvagens por aí, que são enviados atrás de qualquer escravo que tente fugir. Quando um escravo se comporta mal, às vezes eles são apenas chicoteados, mas outras vezes eles são baleados ali mesmo no meio do campo, e outras vezes o chefe Facel os marca bem no rosto. Facel mantém dois homens como seus braços direitos, Harrington e Knowles, que também foi comprado como escravo, mas foi escolhido para fazer parte dos guardas por causa de suas habilidades de caça. Peter faz o possível para se comportar, mas mesmo quando tenta ajudar seu amigo Gordon quando ele cai, ele grita por ousar fazer qualquer coisa que não esteja funcionando. Uma noite, depois que todos os escravos são mandados de volta para sua jaula, eles têm que observar como John é jogado para dentro enquanto se contorce de dor por causa de sua bochecha marcada. Um escravo chamado Thomas está tremendo de medo e Peter tenta confortá-lo pedindo-lhe que se lembre de seus entes queridos e pense nisso apenas como trabalho. Ele também oferece a palavra de Deus, que está sempre cuidando deles, mas João zomba dele porque claramente não há um Deus que se importe com eles. Peter não reage à provocação, porém, ele mantém a calma e promete a John que orará por ele. Algum tempo depois, Peter ouve dois guardas brancos conversando sobre uma notícia muito importante. Lincoln libertou os escravos e agora todos os que conseguem escapar estão correndo para Baton Rouge em busca de ajuda. A conversa é interrompida repentinamente quando um guarda percebe que Thomas cometeu um erro com a comida e pretende puni-lo, mas Peter vem em sua defesa, explicando que ele é apenas um garoto. O guarda o acerta antes de sacar a arma para apontar para Peter, pronto para matá-lo por tamanha insolência. Mas Facel impede porque tem um interesse particular por Peter por causa de sua atitude. Mais tarde, quando Peter está de volta à gaiola, Facel se aproxima dele para dizer que ele é seu Deus e Peter é seu cachorro agora. Ao que Peter responde que então ele deveria ser alimentado com a mesma carne que os cachorros. Naquele momento, Facel apenas ri, mas no dia seguinte, ele acorrenta Peter e o faz se ajoelhar na frente dele enquanto seu cachorro continua latindo e rosnando para Peter. Apenas alguns centímetros entre eles. Agora o cachorro guardou o cheiro de Peter na memória. Mais tarde, durante o almoço, Peter conta aos outros escravos sobre Lincoln e Baton Rouge, que eles poderiam alcançar após 5 dias de caminhada pelo pântano. Alguns dos escravos hesitam porque sobreviver aos pântanos não é fácil, mas quando Peter os lembra que eles provavelmente também não sobreviverão neste lugar, ele consegue o apoio de alguns homens. Agora eles só precisam esperar o momento certo para escapar. Algum tempo depois, um escravo morre no meio do trabalho, e os guardas obrigam Pedro a arrastá-lo até a cova onde jogam todos os corpos juntos. Há alguns desertores brancos que deveriam estar cavando, mas assim que veem Peter, dizem que um homem negro deveria fazer isso. Então Peter acaba pegando uma pá para tapar o buraco. Peter percebe que esta é a chance perfeita para ele realizar o plano. Então ele espera pacientemente que os guardas sejam distraídos por uma explosão no campo e pula sobre eles para matá-los com a pá e roubar uma faca antes de fugir. Os outros escravos e os desertores veem isso e aproveitam para começar a correr também.
acertando alguns guardas no caminho, que permite a Johnny roubar uma arma. Outros guardas dão alarme e imediatamente começam a atirar nos corredores, matando o máximo possível antes que eles se percam na floresta. Facel também atira por conta própria, matando os desertores, mas odeia o fato de Peter ter escapado impune e chama Hinton, Knowles e os cães para irem atrás dele. Peter consegue se juntar a 3 de seus amigos e os guia pela floresta, mantendo-se atento a qualquer perigo que se aproxime. Eventualmente, eles conseguem encontrar os pântanos e a maior parte da equipe não tem problemas para cruzar, mas Thomas congela ao ver os crocodilos, permitindo que os cães o alcancem. Depois que as feras causam danos suficientes, Facel os chama de volta e exige saber para onde o grupo está indo, mas Thomas se recusa a responder. Isso leva Facel a fazer um acordo. Se Thomas disser a ele para onde os outros estão indo, ele permitirá que ele saia. Thomas apavorado confessa que sabe e de fato tem permissão para entrar no pântano, mas assim que ele se vira, Facel atira nele e deixa os crocodilos comê-lo. Enquanto isso, Peter, Johnny e Gordon terminam de cruzar o pântano com segurança. Peter acha que eles deveriam pegar os outros pântanos, mas Johnny não aceita ordens de ninguém e decide pegar a trilha dos cavalos, sentindo que pode ficar seguro graças à arma que roubou. Gordon quer seguir Peter aonde quer que ele vá, mas Peter acha que será mais difícil rastreá-los se eles se separarem. Então Gordon escolhe seu próprio caminho pela floresta depois que Peter o lembra de seguir o som dos canhões de Lincoln. Depois, Peter começa a escolher seu próprio caminho, apenas para descobrir que sua perna está sangrando porque, afinal, ele foi atingido por uma bala. Ele precisa fazer algo a respeito logo ou os cachorros vão sentir o cheiro de sangue. Mas primeiro ele precisa correr um pouco para colocar alguma distância entre ele e Facel. Momentos depois, Peter se depara com uma casa de propriedade de uma família branca que também mantém escravos. Primeiro Peter pega uma videira de uma árvore para amarrar acima de sua ferida como um torniquete. Então ele se esgueira ficando escondido atrás de uma pilha de troncos. Isso permite que ele pegue um pouco de água da bomba e perceba as roupas penduradas em uma corda. Correndo um grande risco, Peter atravessa o jardim e rouba uma camisa antes de correr para a floresta. Mas um dos filhos da família o vê e alerta a todos tocando uma campainha. Facel ouve o barulho e segue até a casa, onde é informado pela família sobre a direção que Peter partiu. Peter está correndo o mais rápido possível, parando apenas para fazer um curativo no ferimento com a camisa que roubou. Momentos depois, ele tira a camisa manchada de sangue e esconde em um baú para os cachorros encontrarem enquanto ele se esconde sob as águas do pântano. Facel e seus homens caem no truque e seguem pela estrada pensando que Peter cruzou o pântano, mas na verdade ele sai depois que o grupo se foi. De repente, um crocodilo aproveita para atacá-lo. Então Peter pensa rápido e o empurra com um galho grosso antes de matá-lo com sua faca. Nesse momento, Dodiane acorda de um pesadelo onde viu seu marido em perigo. As crianças também acordam e se preocupam com o pai, mas Dodiane promete que ele está vivo e que virá em breve porque sobreviveu a coisas que nenhum outro homem poderia. Quando a noite cai, Peter se esconde no topo de uma árvore e usa sua faca para remover as sanguessugas do pântano de seu corpo, o que significa que um pouco de sangue pinga nas plantas ao seu redor. Enquanto isso, Facel e seus homens encontram o crocodilo morto e o abrem para encontrá-lo vazio, o que significa que Peter escapou por aqui. O grupo decide acampar durante a noite e festejar com o crocodilo, o que leva Hinton a elogiar Peter por sua habilidade. Facel imediatamente o repreende por isso e conta a ele sobre a lição que seu pai lhe ensinou. Se você der aos negros apenas uma coisinha, eles vão pedir mais e levar coisas como seus empregos e suas terras. Na manhã seguinte, Peter continua a correr, certificando-se de manter o corpo coberto de lama e excrementos de animais, o que significa que ele está constantemente cercado por moscas, mas ajuda a encobrir seu cheiro. Quando ele tem que atravessar outro pântano, ele pensa em sua família e reza ao seu Senhor para afastar o medo das feras. E quando o sol de repente brilha sobre ele, ele toma isso como um sinal. Enquanto Facel divide seu grupo para cobrir mais terreno, Peter tem sorte de encontrar uma casa na árvore abandonada com água limpa e alguns restos de comida. Há também alguns carvões quentes, então Peter os usa para aquecer sua faca para cauterizar o ferimento na perna. Em seguida, ele coloca as brasas no balde vazio e as leva consigo enquanto sobe em uma árvore para jogar a fumaça em uma colmeia. Isso afugenta as abelhas e permite que Peter pegue um pouco de mel. Facel vê a fumaça e começa a cavalgar em direção a ela, mas Peter já está saindo. A casa da árvore também tem um barco que uma cobra está usando como seu próprio esconderijo. Então Peter cuidadosamente o empurra com um galho antes de pular no barco e navegar enquanto saboreia o sabor do mel. Nesse interim, Dodiane é abordada por seu mestre,
que diz que a vendeu e que ela partirá em 2 dias. Seus filhos não podem ir com ela, porque seu novo mestre lhe dará um novo marido. Dodiene fica profundamente magoada com a notícia e ainda quer esperar a que a volta do marido. Então ela toma uma decisão bastante drástica para evitar ser vendida. Ela vai até uma das máquinas utilizadas para a produção de algodão e põe a mão lá dentro, fingindo que foi pega em um acidente. De volta em Facel, ele encontra a casa da árvore graças ao nariz de seu cachorro e consegue acompanhar a direção de Peter enquanto ele atravessa o rio. Peter se apressa para entrar na floresta, onde fica surpreso ao se encontrar novamente com John, que está com raiva porque agora os homens brancos também virão atrás dele. Peter jura que não está sendo seguido e ensina John a esconder seu cheiro, mas John o ignora antes que eles comecem a correr novamente. Apenas um momento depois, eles ouvem os cachorros latindo e correm para se esconder. Peter entra em um baú vazio enquanto John sobe no topo de uma árvore. Os cães conseguem seguir o cheiro de John de qualquer maneira, permitindo que Facel e seus homens o encontrem facilmente. John se recusa a descer. Então Facel o faz cair com um tiro antes de exigir informações sobre Peter por meios violentos. Mas John ainda não fala. Facel decide pegar sua cabeça e entregá-la a Hinton e Knaus para que eles a levem de volta ao acampamento como uma mensagem. Peter fecha os olhos para evitar testemunhar a morte de seu amigo e faz uma oração pela alma de John. Depois de esperar algumas horas para colocar alguma distância entre ele e Facel, Peter sai do porta-malas quando começa a chover apenas para descobrir exatamente como eles mataram John, o que o abala profundamente. Ele se força a continuar com a dor pesando em sua mente até que de repente ele vê um bando de cavalos correndo, incluindo um em chamas. Peter segue a direção de onde vieram e encontra uma casa em uma plantação. Mas tudo está pegando fogo e todos os brancos estão mortos. Parece que os escravos aqui também ouviam as notícias de Lincoln e resolveram o problema por conta própria. Com a faca na mão para garantir, Peter entra na casa e caminha lentamente pelos cômodos até se deparar com a mesa de jantar, instantaneamente jogando toda a cautela ao vento e pulando na comida e no vinho para alimentar seu corpo cansado. Ele não para até ouvir um barulho estranho vindo do andar de cima, e o segue até encontrar uma garota moribunda presa sob uma harpa que ela continua tocando como um pedido de ajuda. Peter imediatamente a resgata e a leva para fora, onde a coloca em uma mesa antes de tentar buscar um pouco de água. A garota fica com medo e o faz ficar enquanto ela lhe dá seu pingente de cruz. E Peter entende o que ela precisa, uma oração prometendo que Deus está com ela. Ele está tão distraído que não ouve a Hinton se aproximando até que seja tarde demais, e Peter tem que largar a faca e se afastar da garota se não quiser levar um tiro. A garota morre assim que Peter a deixa, e ele fica tão furioso que ousa se virar violentamente e matar a Hinton usando a cruz como estaca. Nesse momento, Knaus também chega. Mas Peter pensa rápido e pega a arma de Hinton para atirar nele. Knaus tenta explicar a Peter que alguém capaz de matar um crocodilo pode ser aceito por Facel em suas fileiras, mas Peter o chama de o pior tipo e o deixa para morrer. Ao ouvir Facel se aproximar por causa do latido, Peter decide correr para os campos de algodão para se proteger e, quando o cachorro chega perto demais, ele atira nele. Facel finalmente se depara com o corpo, o que o torna ainda mais determinado a pegar Peter. Na manhã seguinte, Peter chega a uma praia repleta de corpos de homens brancos que morreram durante os confrontos contra o exército de Lincoln. Infelizmente, eles não têm provisões para ele levar, mas ao longe, Peter pode ver os navios e ouvir os canhões que indicam que os homens de Lincoln estão próximos. Animado com a ideia de finalmente alcançar a liberdade, Peter começa a correr novamente. Mas de repente um cavalo aparece ao seu lado e ele é empurrado para o chão com alguns golpes. É Facel, que oferece a Peter um pouco da carne que ele pediu na gaiola e pede que ele implore. Como Peter não obedece, Facel saca sua arma e lembra a Peter que ele é seu Deus, mas antes que ele possa puxar o gatilho, outra pessoa atira nele primeiro. Peter diz ao corpo que ele não é um Deus antes de se virar para encontrar seus salvadores, que são a guarda nativa de Lincoln liderada pelo tenente Kylux. O corpo de Peter finalmente cede à exaustão e à fome. Então os soldados o levam para a tenda da enfermaria em seu acampamento em Baton Rouge. Como o ferimento na perna infeccionou, a freira enfermeira faz Peter ressurgir e, por alguns dias, Peter não faz nada além de sonhar com sua família. Assim que Peter se sente melhor, ele procura um dos soldados para obter seus novos papéis como homem livre, embora tenha que inventar algumas informações que não sabe, como sua idade. Infelizmente ele ainda não tem permissão para sair e procurar sua família. Os soldados brancos estão se aproveitando do fato de os escravos serem contrabando tecnicamente roubados e dão a eles duas opções:
podem trabalhar nas fazendas federais ou ingressar no exército. Peter se recusa a seguir as ordens. Mas quando o soldado aponta que ingressar no exército pode ajudá-lo a resgatar sua família e ficar livre para sempre, Peter aceita entrar. Depois, Peter descobre que o exército também encontrou Gordon, e ele está ferido, mas vivo. Peter fica feliz em vê-lo, mas dói para ele contar a ele sobre John. Então Peter vai ver Calox para pegar seu uniforme. Mas primeiro ele pergunta se ele estaria interessado em ajudar a causa posando para algo chamado fotografia. Peter está cauteloso, mas Calox promete que os fotógrafos brancos são inofensivos e suas intenções são boas. Acontece que esses homens estão tirando fotos da realidade por trás da escravidão para que o mundo saiba. E Peter concorda em mostrar suas costas nuas para a câmera, expondo as cicatrizes de centenas de chicotadas. Em seguida, Peter é levado para ver o general, que lhe pergunta sobre todas as informações que ele possa ter sobre a ferrovia que o inimigo está construindo. Depois que Peter compartilha todas as informações que possui, o general olha para sua foto e aponta que essas cicatrizes equivalem à desobediência, o que não é uma boa qualidade para se ter no exército. Calox tenta levar Peter embora, mas Peter se defende de qualquer maneira, explicando que essas cicatrizes significam que ele foi espancado muitas vezes, mas nunca parou de lutar. O que também é importante para um soldado. Ao amanhecer, Calox leva Peter e todos os seus soldados para as trincheiras, onde os lembra que eles lutam pela liberdade com um discurso sincero. Muitos soldados caem sob o fogo inimigo ainda em marcha, mas o grupo não se deixa abater e entra na luta sem hesitar. Logo há fogo cercando-os por toda parte, e Peter é atingido por uma explosão, deixando-o inconsciente em uma poça por alguns minutos. Assim que acorda, arrasta o corpo dolorido pela lama para continuar ajudando, atirando no inimigo sempre que pode e oferecendo bênçãos para qualquer companheiro moribundo que avistar no caminho. Calox cai na batalha e, eventualmente, Peter encontra um Gordon ferido. Também ver seu amigo com tanta dor e medo o inspira a sair de seu esconderijo para correr em direção às linhas inimigas. Suas intenções de parar os canhões, e graças a todos os soldados que o veem como uma inspiração e o seguem, a guarda nativa domina seus inimigos e obtém a vitória. Agora que a guerra acabou, o exército visita todas as plantações para libertar os escravos. Ao chegarem na casa onde Peter trabalhava, todos ficam chocados, sem acreditar na notícia. Mas a felicidade logo toma conta de seus ânimos quando finalmente percebem que a liberdade é real. Depois de ver seu antigo mestre morrer nas mãos da justiça, Peter começa a procurar sua família, quase tendo um colapso ao não encontrá-los. No entanto, quando ele começa a fazer uma oração em voz baixa, ele olha para o lado e deixa que Deus o guie para finalmente encontrar sua esposa e filhos, que correm para recebê-lo com um abraço. A fotografia do verdadeiro Peter tornou-se uma parte icônica da história e viajou o mundo inteiro várias vezes. Em 1863, graças à proclamação de Lincoln, mais de 400 mil negros escaparam para a liberdade. Em 1865, quase 4 milhões de escravos na América foram reconhecidos como livres. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.